Nesse tema, a gente vai dividir em dois momentos. Uma que não é tão importante e uma que seria, sim, importante ou interessante você a treinar num horário específico. Vamos lá que eu vou explicar para você melhor. Se você não tem nenhuma prova-alvo, como vem acontecendo devido à pandemia, se você não tem nenhum treino que tenha focado, né, em um evento ou pessoal seu, né, ou uma prova virtual que está acontecendo, enfim, num horário específico, ok. Nesse seu período de treino mais geral, que não é o período competitivo, ou seja, que você não está literalmente mergulhado em um objetivo, o horário ele não vai influenciar. O único momento que pode influenciar nessa fase é aquele momento que você funciona melhor. Então, tem gente que funciona melhor acordando às 6 da manhã e correndo, e tem gente que acordar às 6 da manhã para correr é um sacrifício. Ou seja, deixa de se tornar prazeroso. Então, nesse primeiro momento, você tem que sentir prazer. E aí, isso é importante. Corra com prazer. O seu horário mais adequado é correr com prazer. Se você funciona de manhã, corra de manhã. Se você funciona à tarde, corra à tarde. Se você funciona à noite, corra à noite. Porém, aquele detalhe importante. Lembre que os horários de pico do sol não são adequados neste momento. Ok? Beleza. Então entendemos que o melhor horário para correr é aquele que nos faz bem. Mas entra na segunda fase, quando o horário se torna importante. E aí entra essa fase importante. Vamos supor que a minha corrida é noturna, à meia-noite é a largada. Que horário é interessante eu treinar? Meia-noite. Se a minha corrida é às 7 da manhã, que horário é interessante eu treinar? Às 7 da manhã. Meu horário é às 2 da tarde. Que horário que é interessante eu treinar? Às 2 da tarde. Ou seja, quando eu entro muito perto da minha prova ou daquele objetivo que eu tenho, e aí eu estou falando de 2 semanas pelo menos, ok? Ou seja, quando eu começo a treinar num horário que eu tenho específico da minha prova, eu preciso de um ponto muito importante. Eu preciso treinar muito próximo da minha realidade. Por exemplo, eu tenho um pace às 7 da noite de 5 km. Ok. Só que você vai fazer uma prova às 2 da tarde. Você pode basear esse pace para você, para a corrida? Não pode. Não pode. O pace das 2 da tarde, com certeza, devido ao desgaste, se for feito num calor, ele vai ser muito maior, ou maior, com certeza, do que o pace às 7 da noite, tudo fresquinho. A questão da hidratação, quanto tempo, de quanto em quanto tempo você se hidrata, qual é o período de sede, aí sim influencia o horário que você treina. E como eu falei, normalmente, 2 semanas antes, eu começo a ter esses treinos dentro do meu horário de prova. Pelo menos um treino. Para eu saber como o meu corpo está reagindo para aquele evento. Deu para entender? A importância que você pode ter dentro do processo é de especificidade. Quando eu chego perto do meu objetivo, eu preciso treinar o mais parecido possível com o objetivo. Isso inclui o horário da prova, a possível temperatura da prova, seus aclives e declives, ou seja, subidas e descidas. Tudo que for relacionado à prova tem que estar muito alinhado e próximo do que eu vou utilizar na prova. Quantas vezes? Uma vez por semana, pelo menos, muito próximo do que a prova te exige na temperatura, no horário, e isso inclui também a relação de hidratação, a relação de alimentação e a sua percepção de esforço. O quanto está sendo difícil você praticar a atividade com esse tipo de exercício. Ok, galera? Então, espero que tenham gostado. Grande abraço e fala aí!